Ó, quarta-feira, culto, 19h30. Ó, eu não sei o que vocês pensam, mas eu vou falar que isso é uma coisa. Tá bom demais o culto de quarta-feira, né, gente? Quinta, Clube do Livro. Vocês possam, né? Domingo, SEB, culto de ensino. Tá? Tem sido uma bênção, né? Que as pessoas possam vir mais, para mim também. Domingo, culto às 19 horas, culto de adoração ao Senhor. Dia 21 de setembro, o encontro de casais, aqui na igreja. Aqui na igreja. E dia 23, na Serra do Cipó. Nós temos visitante essa noite. Francisco, irmão Francisco. Deus abençoe. Mariane. Deus abençoe, Maria. Irmã Dalvine. Deus abençoe, irmã. Amém? Isso. Vamos orar para o pregador. Vou pôr o tablet aqui. Pai, nós sabemos que o Senhor é grande e é poderoso. Nós sabemos também que o Senhor já falou com o pastor Elvis tudo que é para ser passado para a tua casa, para a tua igreja nessa noite. E nós esperamos palavras de vida eterna nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos sair daqui edificados nessa noite. As pessoas, Pai, que vieram aqui, vieram em busca da tua palavra, do teu milagre, de cura. E esperamos do Senhor, porque sabemos que só o Senhor pode fazer. E nós sabemos, Pai, que nada nós podemos fazer sem a tua ajuda, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso, Pai, capacita o pastor nessa noite, mais e mais. Que nós possamos ser abençoados com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Vamos orar pelos nossos pequeninos. Chega para cá. Tá legal demais. Felipe, Miguel e Daniel. Eles estão mais ou menos no mesmo estilo, não estão? Eles estão mais ou menos meio casual, não estão? Meio casual, despojado. Ticacué. Vem cá, Ticacué. Vem cá, nego. Isso. Estende suas mãos. Pai, em nome de Jesus, abençoamos cada criança dessa. Não somente as crianças, Pai, mas a família, os pais. Que o Teu Espírito Santo possa alcançar de uma forma sobrenatural cada criancinha dessa, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa encher elas, que elas venham ser sal, luz, que elas venham ser uma geração que venham mudar a sua família, a cidade, o bairro, a escola, por onde elas pisarem, Senhor. Que elas venham ser bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Ô igreja, vamos embora para a palavra? Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós temos que acelerar, que hoje é Santa Ceia. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia bom demais, gente. Dia de sentar com Jesus. Hoje é dia de sentar com o nosso Senhor. Pensa que privilégio, nós como igreja, sentar à mesa com Jesus Cristo. É muito bom. Você pode abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,19. Aleluia. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,19. Vamos ler? 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, na versão NVI: não apaguem o Espírito. Amém? Vamos ler de novo? Apaguem o Espírito. Mais uma vez. Não apaguem o Espírito. Glória a Deus. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Em outras versões, não atrapalhem a ação do Espírito.
na Almeida revisada e corrigida, não extinguais o Espírito. Esse Espírito Santo que está desde a criação. Está desde a criação de tudo. Ele, desde o Antigo Testamento, que ele vem sobre profetas capacitando, vem sobre reis capacitando, e vem sobre algumas pessoas também capacitando para algum trabalho específico. Agora, esse ministério do Espírito está disponível para a igreja de hoje. Se quando a gente olhava para o Velho Testamento, a gente via Moisés subindo ao monte e voltando com o rosto brilhando, e as pessoas ficavam impressionadas com isso, o apóstolo Paulo faz um contraste em 1 Coríntios 3, falando que o ministério do Espírito é muito mais glorioso do que o ministério da lei, do que da época de Moisés. Então hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Mas muitas das vezes esse é um assunto complicado para algumas pessoas por causa de experiências ruins. Ou você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, ou você teve uma experiência ruim. Todos nós, em uma dessas situações, nós estamos. Ou nós fomos infantilizados, muitas das vezes com o Espírito Santo e seus dons, a gente deixou de ser bíblico, a gente saiu das doutrinas e fomos para um campo muito do emocionalismo, e acabamos que lá na frente descobrimos que não passava de simples emoções geradas ali na hora. Ou se você teve uma má experiência assim, você pode ter uma má experiência no contrário também, de uma ortodoxia fria, morta, sem fervor espiritual, sem a presença do Espírito. Então, muitas das vezes, essas experiências nos atrapalham hoje a ter uma experiência de verdade com o Espírito Santo. Porque se nós temos uma infantilidade bíblica, se nós temos um relacionamento com o Espírito Santo que parece que as pessoas têm o monopólio do Espírito Santo, parece que eles mandam no Espírito Santo. Jesus disse para João, no capítulo 3, no versículo 8, que o Espírito Santo é um vento e ele sopra onde quer. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, como nós já sabemos, nós sabemos que ele se entristece, nós sabemos que ele intercede por nós, nós sabemos que ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, não está em terceiro lugar, ouro, prata e bronze, mas ele é em pé de igualdade com Deus, mas agindo de uma forma diferente hoje na igreja, com um papel. Se nós temos o Pai que planejou uma missão, se nós temos Cristo que cumpriu agora essa obra, nós temos o Espírito Santo que conclui essa obra nos nossos corações. Se nós, como pregador, falamos aos ouvidos, o Espírito Santo fala aos corações. A única coisa que o pregador pode fazer é falar aos ouvidos, aos seus ouvidos naturais, mas só o Espírito Santo de Deus que fala aos corações. Só Ele convence do pecado, só Ele convence do juízo, só Ele traz aplicabilidade àquele texto que não faz sentido para ninguém, só faz sentido para você. O Espírito Santo é o único que faz você ler a genealogia, fulano gerou fulano, que gerou cicrano, e você consegue ser tocado por aquilo, pela ação do Espírito Santo de Deus. Só pela ação do Espírito Santo de Deus. Você pode vir à igreja, cantar louvores, ajudar na igreja, participar de tudo, participar da Santa Ceia, mas não ter tido um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. A Bíblia conta uma história no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, um homem chamado Simão, ele era mago, ele fazia umas bruxarias lá, fazia uns trem doidos lá. E a Bíblia fala que quando Filipe, Barnabé, Pedro chegaram diante dele, pregou, ele creu e abandonou suas velhas práticas. Ele abandonou suas velhas práticas, ele vendeu os livros que ele tinha de magia. Mas quando Pedro e outros apóstolos foram pregar outras pessoas que impuseram as mãos e outras pessoas receberam o dom do Espírito Santo, ele olhou para os apóstolos e falaram assim: eu quero comprar monetariamente, comprar no sentido literal, eu quero comprar esse dom de você. A Bíblia fala que ele ensinou isso uma vez que ele já tinha crido e já tinha abandonado as velhas práticas. Então o Espírito Santo de Deus, o Senhor, nos chama hoje a refletir a partir de certas coisas da Bíblia, como essa, do Simão Mago, do mago Simão, que creu, mas ainda assim tinha uma conduta
que não agradava a Deus. Juízes 16, 20 fala de Sansão, que o Espírito Santo o deixou e ele nem sequer percebeu. Quem lembra da história de Sansão? Os filisteus falou com Dalila, para Dalila, olha, descubra o segredo dele para a gente poder prender esse homem, para a gente, né, matar ele, porque ele é um inimigo nosso, ele é um inimigo dos filisteus. E Dalila agora vai tentar persuadi-lo. E Dalila fala com ele, olha, amor, ô bem, o que é bem? Aí ele fala, olha, pega tantas cordas de couro e me amarra com essas cordas ainda úmidas, ainda com essas fitas de couro, e eu vou perder minha força. Aí não era as forças. Ah, você faz não sei o que lá, mas não sei o que, prende meu cabelo com tecelão lá, que não sei o que, eu nem sei o que é aquilo. Eu li hoje, procurei um monte de coisa lá, mas não entendi o que era aquilo. Mas faz isso com o meu cabelo e eu vou perder as forças. Não era, até que ela convenceu Sansão de falar a verdade, e ele foi. Os filisteus cortaram o cabelo de Sansão. Na hora que ele corta o cabelo, que o pessoal fala, Sansão, os filisteus estão para atacar. Estava aqui o 16, 20? Estava, né? Põe aí de novo. Os filisteus, na hora que os filisteus, o pessoal alertou Sansão que os filisteus podiam estar perto. Aqui, ó. Então ela chamou, Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. O Espírito Santo já tinha saído dele. Então pode ser, o pastor Rob sempre fala essa frase aqui na igreja. Infelizmente, muitas igrejas nos dias de hoje, se o Espírito Santo saísse, as pessoas nem perceberiam. Então a gente precisa fazer essa análise de nós mesmos, se nós estamos caminhando uma vida no Espírito, com o Espírito. Precisamos do Espírito Santo para cumprir o chamado, óbvio. Você não precisa, primariamente, ser um cara muito entendido. Primariamente, muito entendido da Bíblia. Entende do hebraico, do grego, homilética, exegética, nada. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para cumprir o chamado, você precisa ser cheio do Espírito de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo, gente, faz. Não falam. Fala pouco, mas faz mais do que fala. O Evangelho de Deus é anunciado hoje, na sua maior parte, por gente que faz, não por gente que fala. É por gente que faz. Missionários estão hoje no campo pregando, é gente que faz, é gente que gasta as solas do seu sapato para fazer. Gente cheia do Espírito Santo faz. Nós estamos cansados de gente. Eu não sei se você já percebeu, quando você vai para a internet ou quando você percebe ao seu redor, gente que fala muito. Sabe, às vezes, até muito, mas não faz simplesmente nada. Não faz nada. Essa é uma característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela faz. Davi sabia disso. No Salmo 51, quando vem o juízo sobre Davi, sobre o reinado dele, ele faz um pedido a Deus: não retire de mim o teu espírito. Faça qualquer coisa. Porque Davi sabia, tinha consciência que ele não podia reinar sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas mais do que ter e não ter, o texto não está falando sobre ter e não ter. O texto está falando sobre apagar, sobre exaurir, sobre extinguir, sobre abafar. Você imagina um fogão a gás, onde você gira aquele botãozinho ali e a intensidade do fogo aumenta. Ou você diminui e a intensidade. O texto está falando sobre isso. O texto não está falando, não, pastor, mas eu tenho o Espírito Santo, eu acredito em Jesus Cristo. A advertência para a igreja de hoje é: não apagais o Espírito, não extinguais o Espírito, não atrapalhai a ação do Espírito. E uma das coisas que pode apagar o Espírito de Deus na nossa vida, a gente sabe, é o pecado. Mas o problema é que a falta de consciência que o Espírito Santo é o próprio Espírito Santo que nos ajuda no processo de santificação, de erguer, é a falta de consciência que o próprio Espírito Santo é Ele que nos ajuda nesses momentos, faz com que a gente afaste dele mais. Porque eu não sei se você percebeu, parece que fica um clima assim, quem tem muito Espírito Santo, parece que é uma casta diferente, de um tipo diferente, de uma categoria, de uma prateleira diferente, selecionado. Não.
Sabe quem o Espírito Santo quer acender, quer queimar? É gente que está arrependida. É gente que tem um coração contrito. É gente que quer deixar as velhas práticas, quer mudar de vida. Não é gente perfeita. Mas a noção é, o pecado, não, então uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa perfeita. Não, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa arrependida só. É uma pessoa que quer mudar, uma pessoa que olha para dentro de si e não se conforma com a situação que está vivendo. É isso. Mas às vezes há falta de consciência, que é o próprio Espírito de Deus que santifica, que qualifica, que justifica. A falta dessa consciência nos leva a esse lugar de apagar o Espírito Santo em nós, de andar para trás, cada vez dar um passo para trás e viver essa vida longe do Espírito Santo de Deus. Gente, igreja sem Espírito Santo não é nada. Cristão sem Espírito Santo não é nada. Na verdade, nós só somos salvos pela ação do Espírito Santo. Paulo fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Sabe o que é penhor? Quando é penhorar, é você dar de garantia. A garantia da salvação, a âncora da nossa alma que a gente tem na salvação, é através do Espírito Santo em nós. Nos últimos tempos, vão haver duas marcas. A marca da besta e o selo do Cordeiro. Qual é o selo do Cordeiro? O Espírito Santo. Quem vai ser salvo no último dia, na grande tribulação? Quem tiver o Espírito Santo queimando dentro de si. O Espírito Santo não quer pessoas perfeitas. A falta de relacionamento faz, como eu já disse. E um exemplo claro para a gente entender que essa falta de relacionamento faz a chama apagar, que é o texto que a gente leu, 1 Tessalonicenses 5,19, apaga o Espírito Santo, quer um exemplo perfeito? Casamento. Qual é o ato de mais intimidade dentro do casamento? É o sexo. É o sexo. É o ato de mais intimidade. Casamento sem sexo, acabou a intimidade, a distância. É um ato de intimidade ali que aproxima o casal um do outro. Na verdade, se torna uma só carne, a consumação do casamento é a partir do ato sexual. Então, qualquer tipo de relacionamento, de intimidade, que você perde, olho no olho, o sexo, conversa, diálogo, cumplicidade, isso tudo vai fazendo o quê na relação entre marido e mulher? Apagando, vai diminuindo. Não é a ideia aqui de apagar, não é chegar e apagar de uma vez, é de ir exaurindo, devagar, devagar, a chama vai apagando. E de repente é isso que o Senhor está chamando a atenção, para nós como igreja hoje. Esse fogo pode estar apagando dentro de nós. Nós vamos perdendo o relacionamento e o fogo está apagando. Nós estamos perdendo o relacionamento e o fogo está diminuindo. O fogo está diminuindo. Exatamente como no casamento. Casamentos, muitas das vezes, quando se acorda, já apagou. Já não há intensidade mais, porque aos poucos, muito devagar, muito sorrateiro, solene, foi perdendo a intensidade. E o Senhor quer voltar hoje com sua igreja, com você, com cada um que está aqui hoje, quer que esse fogo volte a queimar de uma forma intensa dentro do nosso coração. E é nossa responsabilidade manter esse fogo aceso. Se você quiser abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler o 6 e o 7, tá bom? Segunda Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos ler? Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante imposição de mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo fala a Timóteo. Paulo fala para o seu assistente Timóteo, olha, não deixa a chama do dom apagar dentro de você. Ou seja, Paulo transfere a responsabilidade para quem? Para Timóteo. A responsabilidade de manter essa chama acesa é sua. É nossa. É de cada um de vocês individualmente. É de manter essa chama acesa. É responsabilidade de cada um de nós manter essa chama acesa.
O pastor não mantém essa chama acesa para você. O seu amigo do lado não mantém essa chama acesa para você. Você precisa manter essa chama. Você precisa manter essa chama acesa. Precisamos manter essa chama acesa, querido. Sim, queremos fogo do Espírito Santo, mas não fogo estranho. Hoje o problema não é fogo estranho. Nós precisamos de fogo do Espírito, arder no Espírito Santo, queimar no Espírito Santo, mas fogo verdadeiro. Fogo estranho a gente não precisa. Levíticos 10, capítulo 3, fala sobre Nadab e Abiú, 2 sacerdotes que tomavam conta do templo. E eles precisavam manter a chama acesa no incensário. Mas eles levaram fogo estranho, fogo que não era do altar. E eles foram consumidos pelo Senhor. O Senhor não aceita fogo estranho no altar dele, na igreja dele. Nós estamos trocando o fogo de Deus por métodos. Nós estamos trocando o fogo de Deus por sensações, emoções. Não é. O Evangelho de Deus, a igreja, os louvores, mexe com as nossas emoções, mas elas não são emocionalistas. Ela quer mexer no mais profundo do homem, não só nas emoções. O fogo do Espírito Santo, a presença gloriosa do Espírito Santo na igreja, ela quer mais do que fazer você arrepiar, mais do que fazer você chorar, mas de transformar, queimar você por dentro, fazer você mudar de pensamento, mudar de conduta. Não queremos fogo estranho. A gente não produz esse fogo. E sabe quem acendeu o fogo do templo a primeira vez? O próprio Deus. Quem acende é Ele. Quem mantém é nós. Mas quem acende esse fogo é o próprio Deus. A obrigação dos sacerdotes era não deixar o fogo apagar. Mas quem acendeu o fogo na inauguração do templo foi o próprio Deus. O próprio Deus mantém o fogo aceso. E a gente, muitas das vezes, estamos querendo acender o fogo, produzir o fogo, por cultos, por canções, com congressos, com missões, com qualquer coisa que você quiser dizer aí. Nós estamos querendo produzir esse fogo. A gente não produz o fogo. Não adianta nós querermos produzir algo. Não adianta nós querermos usar métodos. Qual o método? Igreja preta? Pintar a parede preta? Pintar de cinza? É o método. Pintar de preto? É o método. Luz branca? É o método. Luz mais apagada? É o método. Fumaça? É o método. Não fumaça? É o método. Worship? É o método. Canções antigas? É o método. Qual o método que a gente se discute para acender esse fogo? Não existe esse método. Quem acende o fogo é o próprio Deus com o clamor da sua igreja. Quando a igreja ora, quando a igreja busca, quando a igreja está unânime orando, o fogo de Deus vem. Em Atos 2, o fogo de Deus desceu quando a igreja estava reunida orando. Na inauguração do templo em Salomão, a glória de Deus se manifestou quando eles estavam orando e louvando a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a Bíblia diz que a glória do Senhor tomou aquele lugar. É quando a igreja ora, não é quando a gente tenta em métodos humanos, tentar produzir. O que a gente tem hoje? A gente tem um pragmatismo. Repara nas igrejas, são Ctrl+C, Ctrl+V, uma da outra. A liturgia é a mesma, a forma de abrir o culto é o mesmo, a forma de falar sobre os dízimos e oferta é o mesmo, usando palavras mais doces, evitando Malaquias 3:10, tentando falar de uma forma mais amorosa, ou às vezes tentando desautorizar algo que Deus já autorizou, que é o dízimo para a sua igreja. Mas é através de métodos, é com canções, é com um ambiente mais escuro, é com canções que repetem o refrão repetidas vezes, tentando colocar as pessoas em um módulo ali, nem que seja empurrando, igual carro velho, sabe, até pegar no tranco, repetindo o refrão 1, 2, 3, 4 vezes, até que a igreja começa. Isso não passa de emocionalismo, e isso não muda as pessoas. É um momento muito bom, que a gente glorifica, uns adoram o Senhor de verdade, outros estão ali por oba-oba, mas quando sai pelos portões e quando acaba o culto, na segunda-feira, é tudo a mesma coisa. A gente precisa de fogo de verdade.
E esse fogo só vai vir através de oração, clamor e súplica da sua igreja. Só desse jeito. Só desse jeito que a gente vai conseguir. Espiritualidade, gente, não vem por nenhum estereótipo. Não vem. Qualquer ação de espiritualidade da nossa parte não é por nada de fora, da casca. Não é. Não é pela roupa. Não é pela conduta. Porque um homem de Deus tem que ser como? Mais contido. Falar mais assim, mais contido. Ser um cara mais sério. De repente, sorrir pouco. Olhar para as pessoas assim. É isso que é ser? É colocar uma roupa um pouco mais alinhada? De repente, não sei. Não tem nada, espiritualidade não está relacionada com o nosso estereótipo. Seja quem você é, seja da forma, vista a roupa que você quiser vestir isso que seja em decência, que não prejudique o irmão, que não seja sensual, vista a roupa do jeito que você quiser, colorida, terno, social, esporte, casual, seja do jeito que você quiser. Mas não deixe o fogo do Espírito Santo apagar dentro de você. Não deixe o fogo do Espírito Santo apagar dentro de você. O Espírito Santo de Deus não é só para moveres sobrenaturais, mas para uma vida ordinária, para uma vida no cotidiano. Gente, o Espírito Santo tem coisas sobrenaturais? Tem. Tem os dons do Espírito, são 9. Ora a Deus, pede qualquer um dos 9, pede todos. Pede línguas, profecia, discernimento de Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, milagres, dom de cura, fé, peça tudo. Fala, Deus, faz um pacote aí, manda para mim. E vai no sobrenatural. A gente conhece uma mulher de Deus, ela é prima do Robin, lá de 7 Lagoas. Ela qualquer dia vai vir aí, alguns irmãos já conhecem ela. Mulher de Deus, irmão. Você tem que ver a mulher falando assim, ó, Deus, e pai profetizando, é maravilhoso. É maravilhoso. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, você virar para alguém, você virar para uma pessoa e trazer uma palavra de sabedoria, você poder dar uma direção, a pessoa virar para você e falar assim, olha, eu estou com um problema nessa área, e você falar com a pessoa, diz, faça isso, faça aquilo, e a pessoa seguir aquilo e dar tudo certinho. Palavra de sabedoria, isso é sobrenatural de Deus. Milagres, isso é sobrenatural de Deus. Eu estava vendo sobre uma igreja em São Paulo, esqueci o nome do bairro. A igreja nasceu com o homem ressuscitando. A igreja começou o dia que um homem ressuscitou do caixão. Lá no lugar onde estava sendo o velório, foi uma igreja. Compraram e fizeram a igreja está lá até os dias de hoje. É muito bom saber que Deus disponibiliza ferramentas sobrenaturais para a gente viver num mundo natural. E precisa ter moveres mesmo. Se você busca os dons, fala em línguas, profetiza, busca os dons da parte do Senhor. Mas o Espírito Santo é para a vida cotidiana também. É isso a infantilidade da igreja, muitas das vezes, nos dias de hoje. Porque quer se relacionar com o Espírito Santo só nesse âmbito. Do manto, das sensações, das profetadas, do falar em línguas. A Bíblia nunca, gente, estimula o falar em línguas no culto. Paulo fala que não edifica, não serve para nada. Se entrar um ali que incrédulo, se ele ouvir falar em línguas, o que vai mudar na vida dele? É o argumento de Paulo, o que vai mudar na vida dele? Ele incentiva a igreja a profetizar. Ele fala que as línguas edificam a si mesmo, mas a profecia edifica a igreja. Os dons edificam a igreja, não é para nenhum espetáculo. Não é para nenhum espetáculo, não é para aparecer, é para edificação de si mesmo e da igreja. Agora o Espírito Santo é para o cotidiano. O Espírito Santo de Deus é para o cotidiano. O Espírito Santo de Deus, você não tranca ele domingo de noite na igreja e volta para encontrar com ele no domingo, não, senhor. Esse mundo secularizado de hoje faz isso, empurra Deus, empurra o Espírito Santo, empurra Deus para dentro dos templos, tranca ele e fala assim, estou aqui no próximo culto, hein? Fica aí, só falta falar com Deus assim, tem água e ração aí para você, eu volto na quarta. É uma vida com Deus, é uma vida para ser marido, para ser esposa, filho, obreiro, pastor, pregador, funcionário, patrão, cidadão, ser um bom vizinho, um bom amigo, para tudo. Para todas essas coisas e outras, muito mais, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Inclusive para os casais, para casamento, a introdução que o apóstolo Paulo faz
em Efésios 5 sobre casamento é não embriagueis com o Espírito Santo, não embriagueis com o vinho, seja cheio do Espírito Santo. Essa é a introdução para ele começar a argumentar sobre relacionamento. É ser cheio do Espírito Santo. E sabia que esse texto que nós lemos, mais o texto de Paulo, é um mandamento para a igreja? Paulo não está falando assim, gente, olha, por acaso, o dia que você estiver tranquilo, o dia que você estiver boa de casa, tem como não apagar o Espírito? Não é. O pedido não é esse. Olha, o dia que você estiver tranquilo, não precisa ser hoje não vou pressionar vocês. Mas um dia aí, tem como vocês não embriagar com vinho e ser cheio do Espírito Santo? É uma ordem, está no imperativo para a igreja. Seja cheio do Espírito Santo. A igreja nos dias de hoje, a nossa igreja e toda a igreja precisa urgente de doses cavalares, de uma infusão do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo nas nossas veias. Senão a gente não vai romper, gente. Senão a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Se a gente não for cheio do Espírito Santo, os homens, você não consegue ser um bom marido não, moço. Mulheres, se você for cheio do Espírito Santo, você não consegue ser uma boa esposa não. Mãe, pai, do mesmo jeito. Gente, para criar filho no dia de hoje, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E lembra dos dons que eu falei dos dons? Pede os dons, discernimento, pede para Deus revelar o seu assim, ó, igual o Thundercats fazia com aquela espada lá, dei minha visão além do alcance, para você estar em casa assim, para você ver o que seus filhos estão fazendo na escola. É preciso. Ah, pastor, então não preciso de uma mulher bonitona para me casar, não? A mulher tal, eu não preciso de um maridão bonitão, não, que tenha pegada. Irmão, você precisa de um marido cheio do Espírito Santo. E você precisa de uma mulher cheia do Espírito Santo. Só isso. Paulo convida todos os crentes em Romanos 8 a viver uma vida no Espírito. Ele diz assim no versículo 5 e 6, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ô gente, se você descobrir um jeito, eu vou te ensinar, coach agora, momento coach, quer empreender, ganhar milhões, engarrafe paz e venda. Você vai ficar bilionário, irmão. Todo mundo quer paz, ó. Todo mundo hoje quer viver em paz. Todo mundo de alguma forma vive um conflito hoje, vive uma guerra e só quer paz. Muitas das vezes as pessoas enganadas, iludidas, falam assim, eu tenho vontade de comprar uma casa lá na roça, morar lá naquele, porque eu vou viver em paz. O problema é quando você chegar lá nessa roça, vai ter uma pessoa que vai te atrapalhar demais. Você vai estar lá. Você vai estar lá e você atrapalha tudo. Entendeu? Porque é você que precisa de paz. Você não precisa estar num lugar de paz. Você precisa ter paz. E a Bíblia diz que para ter paz, você precisa ter a mentalidade do Espírito. É viver segundo o Espírito. Gente, ó, papo de pastor agora chato, viu? Sai do coach, volta para o pastor aqui agora. Orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando. Ah, então é isso? Essas mesmas coisas de sempre? É lógico, irmão. Os métodos não mudaram. Para você ter uma mentalidade do Espírito, para viver segundo o Espírito Santo, para que o Espírito Santo queime dentro de você, a regra é a mesma, não mudou. Ou você tem um versículo para me mostrar aí, que ao passar das gerações, Deus mudaria os métodos dele para a igreja se encher do Espírito Santo. Agora, sabe qual é o nosso problema? Eu já estou falando isso em algumas pregações aqui. É esse mundo de redes sociais, hollywoodiano nos dias de hoje, que traz a ideia de tudo que a gente se vive na igreja é de uma forma uau, é de uma forma assim, glamurosa. Gente, para de complicar. Viver no Espírito Santo é mudança de hábito. Deus não tem novos métodos, é mudança de hábito. Paulo está falando aqui, ó, uma vida segundo a carne, uma vida segundo o Espírito. Mentalidade da carne, mentalidade do Espírito. O que é isso? Gente, é abandonar os velhos hábitos. É viver uma vida que agrada ao Senhor. Se você não pode ter celular, vende essa praga, compra um 5120. Quem lembra de 5120? Compra um 5120, 100. Compra um 100 para você não pode ver, ué. Você não pode ver nem status dos outros, que você já pula para pornografia. Então, larga esse trem para lá. São coisas simples como essa que nos levam a uma vida no Espírito, sabia?
Não é o tanto que você chega na sua congregação, fala em línguas. Não é, meu amor. Não é. Não é o tanto que você se demonstra espiritual. Não é o tanto que você conta de você mesmo. Na verdade, o que você conta de você não conta. O que conta é o que os outros falam de você. É o que as pessoas têm impressão de você que manda. Não é o que você diz sobre você, não. E muitas das vezes é o que você faz, não é o que você fala. Você fala, não importa. De tudo que eu estou fazendo aqui, o que menos importa é o que eu falo. Porque depois que eu desço aqui, é o que eu faço que vai validar todas as palavras que eu estou falando aqui agora. O apóstolo Paulo diz isso. Ele falou assim, prego, mas depois de pregar eu esmurro meu corpo para que tudo que eu fale não seja levado em descrédito. Então o que o apóstolo Paulo, o que adiantava ele pregar aquele tanto de coisa bonita? Se ele não fosse um homem cheio do Espírito Santo e viver segundo aquilo. Então, vida no Espírito Santo, queimar em Deus, não é essa forma estereótipa igual a gente pensa. Pular, gritar, a gente na hora do louvor, a gente tentar fazer uma performance mais diferente, a gente tentar ser um pouco mais espiritual. Não precisa. Deixa eu falar um negócio que vai te confortar. Fica no seu cantinho, só, do jeito que você está. Do jeito que você está, não precisa copiar. Às vezes você vê eu de mão levantada, às vezes você vê a Vanessa, às vezes você vê o pastor Rosa. Fica do seu jeitinho, só. Se você quiser ficar assim, quietinho, fique com o seu coração em Deus, louvando ao Senhor. Não é isso que mostra a sua espiritualidade. Se alguém está te avaliando dessa forma, essa avaliação dessa pessoa diz muito mais sobre ela do que sobre você. Você está vivendo sua vida com Deus. Particular e intransferível. É sua vida com Deus. Não caia, gente. Não caia nesse conto, dessa forma de viver, desse estereótipo. Na verdade, é isso muitas das vezes que confunde o novo convertido. Por a gente querer entregar esse alto padrão de espiritualidade, o novo convertido não se adapta. Ele entra dentro da igreja e fala assim, velho, eu não dou certo com esse trem não, mano. Ficar gritando demais, eu queria ficar na minha. Aí o cara, por ficar deslocado demais, uma igreja onde todo mundo só tem anjo, aí o cara fala, eu vou nesse trem não, vou embora. Tá doido o povo ali, esse povo deve chegar de noite, esse cara deve namorar com a esposa falando em línguas. Shuri, canta lá. Eu não quero esse trem para mim não. Porque a igreja hoje, de alguma forma, quer entregar esse padrão. Não existe padrão. Padrão em espírito e em verdade. Tem que ser de verdade. Adoração tem que ser de verdade, gente. Adoração é igual o abraço e beijo de filho, tem que ser de verdade. E qual pai que não conhece quando o filho é interesseiro? Quando se vem, pai, você já conhece, moço. Deus sabe, gente. Deus sabe, eu fico imaginando o Pai, o Filho, o Espírito lá no céu, falando assim, que marmota, olha, fingindo, de novo fingindo. A gente precisa ser verdadeiro, senhor. A gente precisa ser verdadeiro com Deus em primeiro lugar. A gente precisa ser verdadeiro com nós mesmos. A gente precisa ser verdadeiro com as outras pessoas. A gente precisa ser verdadeiro com todo mundo. É isso. E o novo convertido fica aí agora nessa tentando entrar no meio, tentando se adaptar a esse povo espiritual que quer viver essa espiritualidade de uma forma externa. Cara, seja você mesmo. A dificuldade do novo convertido em relação ao Espírito Santo, muitas das vezes, e nós, porque fica uma pergunta, gente. E agora, eu converti, o que eu vou fazer? Você nunca fez essa pergunta, não? Você nunca olhou para um irmão que está se convertendo agora, você fala assim, Deus, ele veio, aceitou, uau, glória a Deus. Mas e o próximo passo agora? Qual que é? E a gente fica, e é só com o Espírito Santo, só com a ação verdadeira do Espírito Santo, que ele consegue caminhar, viver essa nova vida agora em Deus. Se adaptar agora a esse novo lugar de santidade, esse lugar na igreja. É só. E a adaptação, gente, é uma das coisas mais difíceis que tem. Que você pode viver uma vida sofrendo uma vida inteira. Ainda quando as coisas começam a melhorar, você não adapta muito fácil. Você desconfia, você fala assim, sofri minha vida toda. Por que está sendo as coisas boas agora, assim, de jeito? Quem já assistiu aquele filme Quarto de Jack? Levanta a mão. Quem já ouviu falar do Quarto de Jack? Finge que já ouviu, não ouviu e dá glória aí depois. Mas o Quarto de Jack conta uma história, eu acho muito interessante esse filme, que ele conta uma história de um sequestro. Quem já ouviu falar nos Estados Unidos,
aqueles sequestros que sequestravam pessoas quando eram crianças, e essas pessoas eram mantidas em cativeiros durante anos. Muitas das vezes essas pessoas só eram libertas na adolescência. Os pais já achou que tinham morrido já. O filme conta uma história assim. Uma moça que foi sequestrada na infância, ela se tornou adolescente no cativeiro, ela engravidou do sequestrador no cativeiro e ela teve um filho chamado Jack. E esse menino cresce ali no cativeiro. O mundo dele é o cativeiro. Ele não conhece o mundo externo. Presta atenção, gente. Usa a imaginação aí. Ele não conhece sol, ele não conhece lua, ele não conhece vento, brisa, ele não conhece manhã, meio-dia, tarde, noite, pássaros, nada. O filme começa com ele dando bom dia pia, bom dia armário, bom dia porta, bom dia maçaneta, que a vida dele é aquilo ali. A mãe dele não, a mãe dele, apesar de muitos anos, ela estava ali dentro já há algum tempo, e ela ainda sonhava com a liberdade. E ela percebeu que, através do filho, ela podia arrumar um jeito de fugir, botando ele para fugir e ele ir lá pedir ajuda. E assim dá certo, ela ensina ele, na hora que acontecer isso, você sai pela porta, sai correndo e pede ajuda. E na hora que ele sai do cativeiro e ele vai para a rua correndo, a primeira coisa que ele começa é olhar para o alto. Assim, e ele sente a brisa no rosto, o vento, e ele começa, ele fica meio abobado, assim, que ele, em vez de ele correr, caçar uma pessoa, ele fica assim, observando as coisas. E ele chega em algumas pessoas, se eu não me engano, num policial, e pede ajuda. Aí o policial vai lá, liberta a moça. Aí, sabe aquele final feliz? Liberta a moça, os pais dela agora descobrem que ela está viva depois de muitos anos e tal, é aquele negócio mó legal. Na hora que o policial pega o menininho, que encosta na casa onde ele viveu a vida toda em cativeiro, o menininho olha para a mãe e fala assim: mãe, vamos voltar para o quarto? Porque a mentalidade dele sempre foi daquele lugar. É isso que muitas das vezes um novo convertido passa. E só com o Espírito Santo que vai mudar isso na vida dele. Ele acha que a vida dele é aquilo ali. Ele acha que as tentações, o mundo ensinou para ele que a carne é fraca, que não dá para viver, não dá para viver uma vida santa, não dá para viver uma vida piedosa, justa, não dá para viver na comunhão, não precisa aprender sobre a palavra. De alguma forma ele acha que a vida dele é o quarto, a vida dele é aquela vida de pecado. Mas o Senhor quer trazer a gente, através do Espírito Santo, para essa nova vida, para esse novo ambiente, para que a gente possa adaptar agora a esse novo ambiente. E eu e você precisa fazer parte, muitas das vezes, desse processo na vida das pessoas, sabia? A gente precisa ajudar. E uma forma que a gente pode ajudar é sendo verdadeiro. Não tentar transparecer para essas pessoas coisas que nós não somos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, mas não fake news para essas pessoas. Não fake news. Já para encerrar, ele diz assim: ele nos ensina, como nós estamos no ano do conhecimento. Ô Dani, você coloca 1 Coríntios 2, 13 e 14? Queria ler junto com vocês esse texto. Aleluia, gente. 1 Coríntios 2, 13 e 14 diz assim: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O texto junta as duas coisas aqui que muitas das vezes nos confunde: conhecimento e queimar no Espírito. Muitas das vezes a pessoa fala assim: ou eu vou para uma igreja do mover, que eu estou acostumado, pastor, eu gosto do manto e tal. Ou a pessoa fala assim: não, eu vou para uma igreja que tem mais a doutrina, mais a palavra, ensina mais a palavra. Não tem os dois. O texto que a gente acabou de ler diz que
As palavras são ensinadas pelo Espírito Santo. Não, mas quem ensina não é o Júnior na SEB. Não, não. O Júnior fala, você ouve de uma forma natural. Mas quem pega todas essas somas de palavras, frases, todos esses exemplos e faz aplicar no seu coração é quem? O Espírito Santo. É Ele que nos ensina. Ou você acha que tudo que você aprendeu de Deus foi porque você ouviu e tal. Tudo que você aprendeu e vive de Deus é o Espírito Santo ministrando. E a própria palavra fala que quem não tem o Espírito Santo não entende essas coisas, porque não discerne. Porque as coisas são discernidas de forma espiritual. É espiritualmente. Nós servemos a um Deus que é espírito. Nossas armas são espirituais. Nossas lutas são contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós precisamos ter essa vida no Espírito para que a gente compreenda sobre as coisas naturais. De repente, coisas que você está passando na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, é sobrenatural, irmão. Satanás está lá, o nome lá dos meus filhos, lá, ó, na lista de Satanás, Felipe Aguiar Silva, Luísa Aguiar Silva. Eu falei para a Thaís, essa semana, esperando eles na porta da escola, eu falei, Thaís, de todos os planos que eu fiz com o Senhor sobre ministério e igreja, o que não vai falhar é meus filhos. Não vai falhar meus filhos. Não quero saber o que vai acontecer amanhã. Agora, meus filhos, eu falei com Jesus, Jesus, não deixa meus filhos desviar dos caminhos do Senhor. Porque eu sei que tudo que acontece, todo comportamento, tudo que eles ouvem, toda influência tem conotação espiritual para esses meninos. Sobre o seu casamento, é do mesmo jeito. Os casais sabem das lutas que estão aí, do dia que nós marcamos o encontro de casal. É coincidência? Nos 2 últimos encontros de casais, eu e Thaís tivemos problema no nosso casamento, você acredita? Foi marcar o encontro de casal. Marcar assim, ó. Tal dia, pronto, começamos. Nós já começamos a estranhar um outro. Já começamos a estranhar. Bom dia o quê, senhor? Bom dia o quê? Bom dia por causa de quê? O que você está vendo de bom isso? Olha eu, hein? Entendeu? Começou a marcar, já começa a estranhar, a falta de paciência dentro de casa. Menino gritando, cachorro latindo, e aquela confusão. Falei, não, esse último agora, nós ficamos espertos. Coitado. Nós já dobramos esse mocotozinho nosso gordo aqui, botamos no chão. Jesus, ajuda nós, ó. Ajuda nós, Jesus. Não deixa, não. Não deixa os casais, não. E é assim que a gente vai viver. É assim que a gente vai vencer as tentações, através do Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus, após ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele foi para o deserto e venceu as tentações, após ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, essas lutas que você está passando, está precisando só desse toque, só do Espírito Santo. Você deixou essa chama apagar, você não está discernindo mais nada. As mulheres que são muitas das vezes as mulheres sempre foram marcadas por ser mais espirituais do que os homens. Sim ou não? Até na cultura judaica, sabe aquele negocinho que os homens andam na cabeça? Como é que chama aquilo na cultura judaica? Kippá, não? Você sabe o que é, né? Tipo um pratinho assim de cabeça para baixo, parece um pratinho de tomar café, de cabeça para baixo assim, ó. Aquilo ali representa o quê na cultura judaica? Deus acima do homem. Para o homem lembrar que Deus está sempre acima dele. Aí, ouvi o podcast, o cara perguntou para o judeu, mas por que a mulher não usa? Porque a mulher já tem essa consciência mais elevada, na cultura judaica, tá, gente? Estou afirmando isso, não. Mas, de uma certa forma, sempre foi mais característico as mulheres serem mais espirituais do que os homens serem um pouco mais desligados dessas coisas. Não estou falando que isso é o certo, mas culturalmente, de uma forma natural, chegamos a esse ponto. Hoje nem isso. Hoje as mulheres não discernem mais sobre as coisas espirituais. Hoje as mulheres não conseguem compreender mais o movimento espiritual dentro de casa. As mulheres, Satanás está assim, ó, sambando. E as mulheres, a culpa é dele, é não sei o quê, é perepepê, eu quero sapato, eu quero roupa. E Satanás está assim, ó, dançando um pagodinho na sala, assim. Hoje eu estou vendo um filme lá, um filme que o cara invade um cenário. Hoje eu estou nos filmes, né? Bora mais para outra. Um filme, estava passando na Record agora de tarde. Um filme que o cara invade um cenário, um programa de televisão. Esse programa era tipo um programa que falava da Bolsa de Valor, é tipo um programa financeiro, assim, mas um programa ao vivo que o cara apresentava. Só que o bandido, o terrorista,
Ele perdeu $60 mil na bolsa por causa de uma empresa lá que fez uma falcatrua lá. E ele fica revoltado, ele entra com uma bomba no estúdio e fala no estúdio assim, ó, ao vivo, programa ao vivo, assim, ó. Ele entrou no programa ao vivo e falou assim, ó, não desliga as câmeras, não vou explodir tudo. Nós vamos fazer a parada aqui ao vivo. E ele já falou, e tal, vocês roubaram de mim, e o cara mó revoltado lá, queria matar o apresentador, e tal. E a polícia tentando de tudo que é jeito, né? Negociando com o cara, para ver se ele não explodia a bomba, não matava ninguém, e tal, tal, tal. Aí, rapaz, um cara falou assim, será que ele tem esposa? Namorada, alguma coisa? Que traz aqui, talvez mexe com o coração dele, né? Aí foram lá, encontraram a namorada dele, levaram. Não levou ao vivo não, mas fizeram tipo uma chamada, né, de vídeo assim ao vivo. Aí todo mundo falou, opa, vai dar certo. Que aí a namorada, o cara vai abalar o coração e tal. Ela vai falar, volta amor, não faz isso não, que não faz isso não explode não e tal. Botou a mulher ao vivo, rapaz. Na hora que botou a mulher ao vivo, que falou que era a namorada dele, ele já derreteu todo. Oi, você amor? Ai, eu não queria fazer, mas estou fazendo. Eu não queria fazer, mas estou fazendo. Sabe o que a mulher falou com o cara? Você é um frouxo, explode esse trem mesmo. Porque eu sou um idiota. Toda vida você foi um idiota e tal. E o povo desliga. A mulher, eu falei, gente, as mulheres hoje estão de jeito. Bocado de mulher hoje está de jeito, não está entendendo a situação. Veio de falar uma palavra sábia. Ô, amor, na cabeça dela podia até pensar, não, é um bobão mesmo. Mas para não explodir, bem, não explode esse trem agora não. Eu falei, meu Deus, olha as mulheres da geração de hoje, um bocado de mulher está desse jeito. Então a gente precisa do Espírito Santo para a gente viver esse sobrenatural de Deus. Dessa forma extraordinária, dessa forma ordinária. E hoje é Santa Ceia do Senhor. Amém. O Espírito Santo, mais do que o selo da salvação, mais do que aquele que dá dons para a sua igreja, é aquele que aponta para Jesus Cristo. É aquele que aponta. Na verdade, reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a ação do Espírito Santo muitas das vezes não tem tanto glamour, porque ele não chama para si nada, ele sempre aponta para Cristo Jesus. O ministério do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo não é se mostrar, mas é apontar para o Filho de Deus. E hoje nós vamos fazer isso através da Santa Ceia. Você pode ficar de pé, querido? Para a gente já preparar esse momento? Bom. Aleluia. A Bíblia fala de dois homens. A Bíblia fala de dois homens no caminho de Emaús. A gente já podia servir já, né? Barbosinha. Vulgo Thaís. Ajuda a servir. Você está olhando alguém? Ô Luana, você ajuda também, minha irmã? A gente servir. Sei. E a Bíblia fala desses homens que estavam a caminho de Emaús. O Senhor tinha sido crucificado, morto e sepultado. E aí eles estavam indo ali, tristes, porque a esperança deles tinha morrido. Preste atenção. A esperança deles. Eles pensavam que era o profeta, que era o ungido de Deus, que era o Messias que tinha vindo. E eles ali, por interpretar a morte de Jesus Cristo agora na cruz, eles interpretaram errado. E eles estavam indo triste agora para Emaús, achando que a sua esperança tinha morrido. E a Bíblia fala que Jesus encontrou com eles no caminho. E Jesus foi explicando para eles da lei, dos profetas, dos salmos. Foi explicando para eles, pode servir, que o Filho do Homem haveria de padecer, mas que ressuscitaria. E a Bíblia fala que quando esses homens chegaram numa parte da estrada, Jesus fez com que fosse um pouco mais à frente, e eles insistiram com Jesus, falando assim: Senhor, ei, você, fica em casa conosco. E eles não ainda no momento não entendiam quem era Jesus. Eles não tinham descoberto
que era o próprio Senhor que estava do lado deles. Mas a Bíblia diz que ao eles cearem ali, no partir do pão, os olhos deles foram abertos. Os olhos deles foram abertos e eles podem ver Jesus diante deles. E um olhou para o outro e falou assim: mas o nosso coração não queimava enquanto ele falava? Que o Espírito Santo de Deus possa fazer exatamente desse jeito com o seu coração hoje. Que Ele possa abrir os seus olhos, para que você possa ver o próprio Jesus diante de você essa noite. Que o Espírito Santo possa conduzir você à cruz. Que o Espírito Santo possa conduzir você à entrega do Senhor na cruz. Essa semana eu li nos 3 evangelhos sobre a morte de Jesus. Eu chorei que não tinha mais como chorar, sentado lá em casa. E os fariseus, em um dado momento, eles olhavam para Jesus e falavam assim: você salvou todos, salve a si mesmo. Que o Espírito Santo de Deus possa te levar nesse lugar, querido, do sacrifício de Jesus na cruz. Eu sei que você está passando por diversos problemas, eu estou passando por diversos problemas, nós estamos passando por diversos problemas. Mas essa noite é hora de colocar aquele que é maior do que os nossos problemas, é maior do que tudo, é aquele que tem poder para curar, para salvar, restaurar, para redimir, para mudar a nossa vida. É hora de lembrarmos dele, lembrarmos do seu sacrifício, anunciar a morte de Cristo até que ele venha. E essa noite só o Espírito Santo pode conduzir você. Não tem palavras que eu vá dizer, não tem testemunhos que eu possa falar que possa levar o seu coração nesse lugar hoje, da cruz vazia, do túmulo vazio, da entrega de Jesus. Só o Espírito Santo de Deus pode revelar isso no seu coração hoje. Só o Espírito Santo de Deus. Comece a orar essa noite pedindo: Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, me ajude a lembrar. Me ajude a lembrar quão foi grande o sacrifício de Jesus na cruz. Oh Deus, ajuda, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Nos conduz a esse lugar. A Bíblia fala: devemos entristecer, transformar a nossa alegria em tristeza, o nosso riso em pranto. Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos na presença do Senhor. Essa é noite de você falar com Deus, sentar à mesa com Deus. Essa noite é noite de você adorar a Deus. Pois teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. A palavra do Senhor diz assim: pois recebi do Senhor o
que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, diga querido, graças a Deus, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pode comer o pão, querido. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Pode beber, querido, do cálice. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vai chegar um dia que a igreja não mais vai cear. Vai chegar um dia que nós não vamos mais precisar anunciar a morte, porque vamos estar diante do Cordeiro de Deus. Vamos estar na cidade santa, juntos cantando em uma só voz, dizendo: Santo, Santo, Santo és o Senhor dos exércitos. Aplaude ao Senhor, querido, e glorifica o nome dEle. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Oh, teu é o reino teu, o poder, tua é a glória para sempre. Deixe o céu descer. O céu descer, teu reino vem, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é a glória para sempre. Oh Deus, tua palavra diz assim: já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Tendo dito isso, morreu. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Certamente esse homem era justo.
Um homem justo morreu pelo meu e pelo seu pecado. E hoje estamos aqui em gratidão para dizer: Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque agora não somos mais inimigos de Deus. Agora podemos ser chamados amigos de Deus. Amigos de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez, querido? Oh, aleluia! 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 Oh, querido, não deixe essa chama se apagar dentro de você. Não deixe essa chama se apagar dentro de você. Que o Senhor possa te conduzir para sua casa e que esse culto possa continuar segunda, terça, quarta, quinta, que esse culto possa acontecer dentro do seu coração todos e todos os dias. Que ainda você atarefado com seus estudos, com o trabalho, com as suas responsabilidades na sua casa, que ainda que essas tarefas sobrevenham sobre você, que você não desligue o seu coração do Senhor, que você faça tudo para a glória dEle, que você venha lembrar do Senhor até no calçar dos seus sapatos, até no banho que você estiver tomando, na roupa que você estiver vestindo, no alimento que você estiver comendo, em todas as coisas. Que possa ser uma semana de glorificação, que você possa glorificar o nome de Deus, que você possa acordar e olhar para os céus e falar assim: o firmamento proclama as obras de tuas mãos, Senhor. O firmamento declara as obras de tuas mãos. Esse céu, Deus, esse céu declara quanto tu é poderoso, Senhor. Que você possa olhar para a natureza, para os pássaros, para o dia, que você possa sentir o ar entrando nos seus pulmões e agradecer a Deus: obrigado por mais um dia de vida. Que você possa ter essa vida intensa com o Espírito Santo, que você possa orar, que você busque os dons, que você busque cada dia mais, que você edifique a si mesmo, edifique a sua casa, edifique a sua igreja. Seja uma bênção, querido. Seja uma bênção. Deus te abençoe, querido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês, no decorrer dessa semana, lembrassem do nosso irmão Carlinhos e a sua esposa Cláudia. Amém? Eles tiveram a perda do filhinho deles, que ela estava gerando. Lembrem também da nossa irmã Maria do Pilar, esposa do nosso irmão Raimundo. Ela passou por uma cirurgia no decorrer da semana. O senhor Raimundo não veio hoje porque ele está cuidando dela. Amém? Vamos lembrar um dos outros em oração, em nome de Jesus, no decorrer dessa semana. Amém? Gostaria que você que está sentado se colocasse de pé para nós agradecermos a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Amém? Que palavra maravilhosa. Obrigado, Deus, por nos lembrar do Deus esquecido dentro das igrejas. Espírito Santo, nos perdoe se nós o deixamos de lado. Nos perdoe, Espírito Santo. Deus, nesse momento nós lembramos a nossa irmã Imaculada, Deus. Pai, nós te pedimos humildemente, cumpra a tua vontade, o teu querer na vida dela. Pai, nós queremos ser uma igreja segundo o teu coração.
Nesse momento, Pai, nós te pedimos que olhe para os casais dessa igreja, meu Deus. Nós repreendemos todo e qualquer divórcio aqui nesse lugar, meu Pai. Porque o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor odeia o divórcio. Porque Satanás, ele não quer apenas separar um casal, ele quer destruir uma família. Nos dê sabedoria, Deus, para continuar cuidando da tua igreja. Porque o Senhor sabe que ela é sua. Nós não nos apropriamos de algo que não é nosso. O Senhor é o sumo pastor dessa igreja. Igreja essa comprada com sangue precioso. O Pai, ensina-nos a viver segundo a tua vontade, o teu querer. Nos dê sabedoria para continuar sendo igreja do Senhor. Repreendemos todo levante, toda discórdia, e pedimos a Ti que seja conosco, meu Deus. Repreendemos a doença. Pai, guarde os nossos filhos em Tua presença, porque se nós perdemos os nossos filhos, nós perdemos tudo, Pai. As nossas crianças que o Senhor nos deu, que vai dar barba, vai virar homens, mas serão nossos eternos bebês. Nossas crianças, guarde eles. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelos pastores dessa igreja, obrigado pela palavra dita nesse altar, com tanto zelo, meu Deus. Continue, ó Pai, nos dando sabedoria, para que não venhamos percar a essência, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, mesmo que muitas das vezes nós não compreendamos, Pai. Obrigado pelas palavras, ó Pai, da SEB. Continue abençoando a vida do Maurício, meu Deus. Que ele continue tendo essa força, Pai, para continuar nos ensinando a respeito da Tua palavra. Espírito Santo, continue lembrando ele, ó Pai, das Suas palavras. Nos ajude a valorizar a Tua palavra, a valorizar a Tua presença. Nos ajude a olhar para nós, Deus, e ver o quanto que nós precisamos melhorar. Como igreja, como pessoa, como família, como pastores. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado por quem nos visita hoje. Obrigado, Senhor, por essa família que nós já amamos. Obrigado, Senhor, por ser o centro dessa igreja. Amém, igreja? Estenda as mãos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento. Que o Senhor permita que tenhamos uma semana em Tua presença. Continue sendo conosco. Porque se o Senhor estiver conosco, certamente nós avançaremos. Só se o Senhor estiver conosco, meu Deus. Entregamos todos os nossos problemas em Tuas mãos. A nossa ansiedade, Pai, nós entregamos em Tuas mãos. Toma a direção das nossas vidas. Porque até aqui não deu certo com a gente na direção, Pai. Aleluia. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para sempre. Você crê, diz amém? Ide em paz, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.